Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nós queremos dar boas-vindas aos nossos alunos aqui da Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos mais uma vez juntos para ministrar mais uma das nossas lições deste quarto trimestre de 2015. A nossa lição, a aula que nós iremos ministrar hoje é a lição de número 9. Lição de número 9 do dia 29 de novembro de 2015. O título da nossa lição é a bênção ou bênção e maldição na família de Noé. Bênção e maldição na família de Noé. O texto áureo nos diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a fronteira de Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis, capítulo 9, versículos 26 e 27. Verdade prática. Por causa de sua irreverência e falta de respeito, Cã veio a perder boa parte de sua herança. Por causa de sua irreverência e falta de respeito, Cã veio a perder boa parte de sua herança. O ponto central da nossa lição, que é o assunto sobre o qual toda a lição irá girar, diz o seguinte: a atitude desrespeitosa de Cã para com seu pai, Noé, resultou em maldição, e a atitude reverente de Sem e Jafé para com o pai resultou em bênçãos. Meus queridos, nesta nossa lição de número 9, nós vamos perceber que, mesmo a família de Noé sendo livre por Deus, Noé sendo um homem justo, um homem que andava com Deus, nós vamos perceber que a família de Noé também tinha problemas. Eles tinham acabado de enfrentar a maior crise da família, venceram o dilúvio, viram os amigos, os familiares se perderem nas águas do dilúvio por não acreditarem em Deus, por não atentarem para a obediência a Deus. Porém, ao vencer esta etapa duríssima da vida, a Bíblia diz que eles enfrentam um grande problema. Um problema que levou Noé a amaldiçoar o seu filho Cã. Amaldiçoar o seu filho Cã. Isso nos ensina, meus queridos, que mesmo estando a nossa família na arca, sendo protegida por Deus, nós não estaremos livres de enfrentar crises familiares, de enfrentar problemas. E, sobretudo, a lição essa lição número 9, deste domingo, do dia 29 de novembro, vai nos asseverar que nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos respeitar como pais, a ensinar os nossos filhos a respeitar as autoridades, a reverenciar as autoridades constituídas por Deus. Talvez você pode dizer, mas pastor, nós temos muitas autoridades que perderam o rumo das coisas. Mas não é porque eles erraram que nós também iremos errar. Não é porque eles não reverenciam que nós também não iremos reverenciar. A vontade de Deus é que reverenciemos e respeitemos as autoridades. E isto parte de dentro da nossa casa. O pai e a mãe os pais são a autoridade no lar para produzir respeito e reverência nos filhos. Muito bem, objetivo geral da nossa lição: mostrar que por não respeitar seu pai, Cã perdeu parte da sua herança. É o que nós veremos durante toda a nossa lição. A nossa lição está dividida também em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre a vinha de Noé. O segundo ponto vai falar sobre o juízo de Noé
sobre a irreverência de Caim. E o terceiro ponto vai falar sobre cumpre-se a maldição de Canaã. Perdão, eu estou lendo sempre Cã e eu acabei de falar novamente aqui Caim. Cumpre-se a maldição de Canaã. E nós vamos ver no segundo ponto o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Se eu citar Caim e não fizer a correção, por favor, me perdoe. São atos falhos que nós podemos cometer durante a aula. Mas vamos atentar para falar de sermos. Nós estamos estudando hoje sobre a vida de Cã e não de Caim, tá certo? Vamos muito bem. Os objetivos específicos, e como nós já falamos nas demais lições, cada objetivo específico está ligado a um ponto da lição. Então, o primeiro ponto da lição está o nosso primeiro objetivo específico, que é saber a respeito da vinha que Noé plantou. Nós veremos isso no nosso primeiro ponto, a vinha que Noé plantou. Segundo, analisar o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã, não de Caim, hein? Analisar o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. E terceiro, mostrar que a maldição de Canaã se cumpriu. Aquela maldição que o pai tinha proferido sobre o filho, ela realmente se cumpriu. E nós veremos isso durante a nossa lição. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Por que nós passamos tradicionalmente por esses pontos iniciais da lição? Porque eu sei que nós possivelmente podemos ter alunos que no momento que irão assistir a nossa aula não estarão com a sua lição em mãos. Eu sei que nós temos alunos fora do país, a Academia de Pregadores tem muitos alunos fora do Brasil e com toda certeza é possível que alguns, quando estiverem assistindo às nossas aulas, não estejam com a lição em mão. Por isso nós vamos fazer a leitura também do texto bíblico que traz base à nossa lição, a fundamentação da nossa lição, que é a leitura bíblica em classe. Tá ok? Fique conosco. Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao versículo 29. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao versículo 29, que nos diz o seguinte: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, o seu pai, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Então disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Meus queridos, eu leio este texto com pesar na alma e no coração. Uma família tão abençoada, uma família que foi um referencial para a geração antediluviana. Como nós já falamos, enfrentou o dilúvio, guardada por Deus de forma protetora, uma bênção de Deus. E logo após o dilúvio, ocorre um fato tão traumático que vai levar Noé a amaldiçoar o seu filho, proferir palavras de maldição contra Cã, por causa de uma atitude irreverente, desrespeitosa deste rapaz.
E nós vamos perceber ao final da nossa lição que essa maldição de Noé sobre a vida de Cã, ela se cumpriu. Ela realmente foi executada, foi confirmada por Deus, porque perderam grande parte da sua terra. Se essas coisas aconteceram à família do patriarca Noé, se essas coisas aconteceram com este grande homem de Deus, meus queridos, pode também acontecer com a nossa casa, com a nossa família. Mas o Senhor está conosco para nos ajudar, para proteger a nossa casa e para nos guardar de todas as coisas. Entretanto, ensinemos os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos filhos, sobretudo, ensinemos a guardarem o temor do Senhor de forma respeitosa para com seus pais e para com os mais velhos. Muito bem, vamos à introdução da nossa lição. Introdução da nossa lição. Na nossa introdução, o comentarista vai nos colocar que a história de Noé e de sua família não se encerra com a saída da arca. A Bíblia faz questão de continuar descrevendo alguns relatos desta família. E houve um fato muito triste que trouxe o julgamento a um de seus descendentes e a futura divisão das terras do novo mundo. O que nós queremos com esta lição? Ensinar nossos filhos sobre o respeito para conosco. Se tem uma coisa que a sociedade pós-moderna ou ultramoderna, como dizem alguns sociólogos e antropólogos, enfrenta, é o desrespeito. Desrespeito à autoridade paterna. Desrespeito à autoridade paterna. Um dia desses, um amigo que eu tenho, militar, ele disse que atendeu uma ocorrência lá nas nossas Minas Gerais, em que um menino de 10 anos quebrou toda a casa. Quebrou toda a casa. E quando a mãe chegou, ele não respeitava a mãe. Foi preciso a guarnição de militares chamar a sua atenção e colocá-lo no seu lugar como filho. E depois ele me disse que os militares chamaram a atenção da mãe também. O que leva um menino de 10 anos a não respeitar mais os seus pais, não respeitar mais a sua mãe. Nós estamos vivendo dias difíceis em que a quebra das normas éticas e morais, a destruição, o desfacelamento familiar tem deteriorado os relacionamentos familiares. Né? E o que aconteceu aqui com Cã, em relação ao seu pai Noé, é algo que se repete através da história, se repete nos nossos dias. Algo terrível que jamais poderia acontecer. Isso acabou resultando na maldição do seu pai Noé para este rapaz, para Cã. Mas que os nossos filhos não sejam amaldiçoados. Antes, muito pelo contrário, sejam abençoados por Deus e sejam, sobretudo, reprodutores de uma ética familiar, de uma índole formada dentro da nossa família, que eles aprendam a cada dia conosco a respeitar-nos como pais, respeitar as autoridades, as pessoas mais velhas e, sobretudo, serem tementes ao nosso Deus. Primeiro ponto vai nos falar sobre a vinha de Noé. O primeiro parágrafo vai falar sobre a destemperança do patriarca. A leitura bíblica em classe nos diz que ele plantou uma vinha, ele se tornou lavrador, ele bebeu do vinho e embebedou-se, descobriu-se, ficou nu no meio da sua tenda. A destemperança de Noé. Eu faço uma pergunta, mas Noé não andava com Deus? Não era um homem que andava com Deus? E só de 2 homens a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E Deus se agradou tanto de Enoque que Deus resolveu tomá-lo para si. A Bíblia nos diz também que Noé andava com Deus. O que nós aprendemos, meus queridos, que não é por andarmos com Deus que estamos livres de errar, que estamos livres de falhar. Precisamos vigiar, ter cuidado. Quem somos nós aqui para, nesse nosso momento, nessa nossa aula aqui na Academia de Pregadores, tentarmos denegrir a imagem deste patriarca? Não, isso não é algo que vai corromper a sua imagem, aquilo que ele fez, o seu papel. Noé é um dos nossos grandes patriarcas,
um homem que ouviu a voz de Deus, construiu a arca numa geração tão hostil, tão perversa, tão depravada, como nós já estudamos em lições anteriores, mas Noé foi fiel, temente a Deus. Porém, Noé falhou. Ele falhou. Talvez você pode dizer, mas pastor, então a maldição que ele impetrou sobre a bênção de Cã não era culpa de Cã, era porque Cã também falhou. A atitude de Cã deveria ser como a atitude dos seus irmãos. Cã é aquele que aproveita das falhas alheias para denegrir, para ridicularizar as pessoas, mesmo sendo seu próprio pai. Então, o que Cã deveria ter feito era o que Sem e Jafé fizeram. Cobrir a nudez do seu pai e não divulgar a nudez do seu pai. Veja que Sem e Jafé foram de forma reverente, sabiam que o pai estava errado, estavam indo cobrir a nudez do pai, mas eles foram de forma reverente, foram de costas, sem olhar para o pai, de forma respeitosa, que não haja em nós o mesmo espírito de Cã, que não haja em nós esse mesmo espírito que confronta, esse espírito que envergonha, esse espírito que tenta, intenciona tirar a moral, a índole das pessoas. Isto não é o que Deus tem para a nossa vida e para a vida de ninguém. O amor de Deus pode perdoar pecados. E Paulo nos informa que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glórias a Jesus e que este seja o nosso objetivo. Segundo ponto da nossa lição, segundo parágrafo, aliás, do primeiro ponto, vai nos falar sobre a irreverência de Cã. A irreverência de Cã. O destempero de Noé foi flagrado pelo seu filho, e ao invés de escalar-se discretamente, tentar resguardar a honra do seu pai, não, ele chamou os seus irmãos, ele divulgou. Aquilo iria envergonhar o seu pai. Iria envergonhar o seu pai. Lá nas nossas Minas Gerais nós temos um dito popular que nos assevera que quem tem vergonha não faz os outros passarem vergonha. Quem tem vergonha não faz os outros passarem vergonha. Quantas pessoas que ao virem alguém no erro, cometendo uma falha, eles não se colocam no lugar daquela pessoa. Meu querido, quando você vir alguém fazendo algo errado, ou souber de alguma falha que alguém cometeu, pense o seguinte: se fosse você no lugar daquela pessoa, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que o seu caso fosse abordado? Não é? Então nós precisamos ter cuidado, porque ele foi irreverente. Irreverente. Nós não temos o direito de ridicularizar ninguém. Não temos o direito. Tem pessoas que dizem, mas pastor, mas ele errou, ele fez isso, fez aquilo, fez. Mas eu não tenho o direito de ridicularizar ninguém. Ah, pastor, mas Deus vai envergonhar a pessoa. Deus pode inclusive matar. A Bíblia diz que Deus mata, que Deus fere e ele sara, que ele mata e ele faz viver. Mas é Deus quem faz isso. É Deus quem faz. O que nós precisamos ter cuidado é que se nós soubermos de alguém que cometeu uma falha, como Cã soube da falha do seu pai, ele deveria acordá-lo, mostrar a ele o caminho que ele estava, tentar ajudá-lo de alguma forma. Não, mas ele foi e divulgou a notícia do seu pai. Intencionado ou não, o que Cã estava fazendo era produzir a vergonha, a desonra e a ridicularização do seu pai, o que foi amaldiçoado pelo próprio pai, como nós veremos a seguir. O terceiro parágrafo, ou o terceiro subponto, do primeiro ponto, o terceiro parágrafo do primeiro ponto, nos diz o seguinte: o respeitoso gesto de Sem e Jafé. O respeitoso gesto de Sem e Jafé. Então logo ficaram sabendo, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus ombros, e eles foram com os ombros, foram virados, cobriram a nudez de seu pai. O rosto deles ficou virado para eles não verem a nudez do seu pai. Meus queridos, se nós agíssemos como Sem e Jafé, muitos escândalos seriam evitados no arraial dos santos.
Tem gente que diz, pastor, mas não fomos nós que divulgamos. Foi a pessoa que divulgou. Se a pessoa divulgou, se a pessoa não teve uma noção por fazer aquilo de forma mais, ou cometer a falha de forma mais tranquila, o ideal é que não se fale, que ninguém cometa falha alguma. Mas por que que eu vou intencionar? Qual o meu lucro, o que eu ganho em divulgar o erro das pessoas, né? Quantas pessoas são assim nos nossos dias? Quantas pessoas são assim nos nossos dias? Fazem de tudo para divulgar o erro dos outros. Isso me lembra muito bem uma história que é contada a respeito de Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego. E a história nos diz que um discípulo de Aristóteles chegou para ele e disse o seguinte: mestre, eu quero lhe contar uma coisa. E Aristóteles então lhe perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? O discípulo então diz: mas 3 peneiras? Ele disse: 3 peneiras. E atento às suas palavras, o discípulo passa a ouvir o que Aristóteles tinha a lhe dizer. E Aristóteles diz: olha, a primeira peneira que você precisa verificar se o que você vai falar é para ser dito, é a peneira da verdade. É a peneira da verdade. O que você vai contar é verdade? O que você vai falar realmente você já verificou que diz respeito à verdade? Então o discípulo de Aristóteles ficou calado e ele disse: a segunda peneira é a peneira da bondade. O que você vai falar vai produzir coisas boas ou coisas ruins? É possível que a verdade produza coisas ruins quando ela não é dita de forma correta, no tempo correto. E então Aristóteles continuou dizendo: a terceira peneira é a peneira da necessidade. É necessário você falar realmente o que você quer me dizer? Eu sei que ao final da história, o discípulo de Aristóteles saiu e não lhe contou nada do que ele havia pensado que contaria. Nós precisamos julgar. O escritor em Provérbios diz que como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente falando e até fisicamente falando por verdades que são ditas não produzindo bondade, talvez verdades que são ditas não produzindo a fidelidade, o amor, nada disso. Que caia sobre nós, meus queridos, o mesmo espírito que estava sobre Sem e Jafé, e não o espírito de Cã, o espírito que divulga, o espírito que promove aquilo que não é auspicioso, aquilo que não deveria ser feito, não deveria ser dito, mas que caia sobre nós o Espírito do Senhor, assim como estava sobre Sem e Jafé. Na sequência, nós teremos o segundo ponto. O juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. O juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Sendo um homem justo, Noé não poderia deixar o filho sem disciplina. Ele não poderia deixar o filho sem disciplina. Ele iria tratar. E que tipo de disciplina Noé aplicaria no seu filho? A disciplina que ele aplicou. As bênçãos e as maldições que eram direcionadas para os filhos. Primeiro parágrafo do segundo ponto nos fala sobre a maldição de Canaã. A maldição de Canaã. A maldição de Canaã, sobretudo, vai nos mostrar que ele seria punidos, ou seus descendentes seriam punidos com as perdas de suas terras. Eles perderiam a sua terra. Nós vamos olhar futuramente, nós vamos olhar à frente do último ponto da lição, que Canaã realmente foi desapossada desses descendentes de Cã, para que o povo de Israel habitasse. Terceiro ou segundo parágrafo do segundo ponto vai nos falar sobre a bênção de Sem e Jafé. Se Noé tinha poder para amaldiçoar o filho que havia intentado contra a sua índole, contra a sua própria moral, Noé também tinha o poder
de abençoar os filhos. Abençoar os filhos que realmente lhe ajudaram, os filhos que cobriram a sua nudez. Então, o patriarca aqui, ele nos concede, ou ele lhes concede a Sem e Jafé, uma bênção eterna. Olha o que ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Seja-lhe Canaã por servo. A irreverência e o deboche vêm destruindo muitos jovens promissores. A sociedade atual caracteriza-se pela insolência e por uma irreverência sem limites. Se tem uma coisa que nós temos presenciado na nossa sociedade, é uma irreverência, uma insolência sem limite de muitos jovens que não respeitam mais os mais velhos. Não respeitam. Meus irmãos, não sou tão velho assim, mas ainda sou de um tempo em que a gente aprendia a beijar a mão dos avós e pedir bênção. Um tempo em que a gente aprendia a chamar os pais, os tios e as pessoas mais velhas de senhor e senhora. Como as coisas mudaram hoje. Talvez você pode dizer, mas pastor, isso não tem nada a ver. Tem, porque nós estamos perdendo referenciais, vínculos importantes, vínculos éticos e morais importantes que estão deturpando a nossa sociedade. Mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que nós recebamos não a maldição de Cã, mas que nós recebemos a bênção eterna de Sem e de Jafé. Terceiro ponto da nossa lição. O nosso terceiro ponto é falar sobre cumpre-se a maldição de Canaã. Cumpre-se a maldição de Canaã. Noé não só limitou a abençoar a Sem e Jafé, nem a amaldiçoar Cã, mas ele definiu o futuro messiânico de seus filhos. Depois de aproximados 700 anos, a profecia de Noé veio se cumprir. Não pensem que Noé está amaldiçoando de qualquer forma os seus filhos e que a profecia não iria se cumprir porque não era desejo de Deus. O que Sem está fazendo, na verdade, ou o que Noé está fazendo com Sem, o que Noé está fazendo com Jafé, o que Noé está fazendo com Cão, está debaixo da direção de Deus. Deus já estava ali, Deus estava vendo, Deus estava controlando todas as coisas. Deus está sempre presente e no controle de todas as coisas. O primeiro parágrafo do terceiro ponto nos diz: Canaã perde a sua herança. As possessões cananitas, elas iam de Sidom, passavam por Gerar, por Gaza, até Sodoma e Gomorra. Percebam, meus queridos, que olha os lugares que os descendentes de Cã foram habitar. Lugares complicadíssimos. Lugares muitos rejeitados por Deus. Lugares que aconteceram fatos terríveis na Bíblia. Sodoma e Gomorra, por exemplo, foram destruídas por Deus. Ló habitou naquela região. Sobrinho de Abraão, habitou na região de Sodoma e Gomorra, e Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Os sodomitas eram descendentes de Cã. Percebam que a situação aqui não é porque Cã recebe uma maldição e ele se torna mau a partir da maldição que ele recebe. Ele é amaldiçoado pelo seu pai justamente porque ele já era mau. Ele já era mau. Meus queridos, a Bíblia vai ser muito enfática na questão da maldição hereditária. E nós precisamos entender que hoje, quando estamos em Cristo, toda a maldição hereditária foi quebrada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Deus tem vida nova para nós em todo o tempo e a cada momento. Mas as consequências dos nossos atos
nós iremos pagá-las. Elas cairão sobre a nossa vida. Tendo em vista, então, a degradação moral dos descendentes de Canaã, o Senhor prometeu a Abraão, o semita, porque ele vem da linhagem de Sem, a tua semente tenho dado esta terra. Deus iria desapossar os descendentes de Cã, daquela terra, para colocar a descendência de Abraão. Como é bom compreender o Senhor nosso Deus. Como é bom obedecer a sua voz. Como é bom estar próximo dele. Porque ele nos entende. E ele vai nos colocar numa possessão, numa terra que emana leite e mel. Ele vai desapossar quem for preciso para colocar na terra o seu povo que faz a sua vontade. Segundo parágrafo do terceiro ponto, nos diz o seguinte: a bênção de Sem na pessoa de Israel. Israel era Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Não é? Automaticamente, a bênção de Deus sobre Sem, ela passou, não foi somente para Sem, foi para a sua geração, para os seus descendentes. A bênção de Sem na pessoa de Israel. Então, depois de uma peregrinação de 40 anos pelo Sinai, Israel, esse ramo messiânico da grande família de Sem, desapossou Canaã da terra tão formosa. Se você quiser estudar sobre isso, estude História de Israel. História de Israel. Aliás, História de Israel será uma matéria incluída nos nossos cursos aqui na Academia de Pregadores. Nós incluiremos História de Israel. Mas você vai perceber na História de Israel que Deus deu àquela terra de Canaã para o povo de Abraão. Deus já havia prometido todo o território, que é hoje o território mais produtivo em termos de petróleo do mundo. Todo aquele território que vai desde o mar Mediterrâneo até o rio Nilo, que passa pelo deserto do Sinai, que vai na região onde era a Babilônia, ou que era abaixo onde era Ur dos Caldeus, a região que hoje é o Irã e o Iraque, sobe margeando o rio Tigre e o rio Eufrates, a região da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, vai ao norte de Jerusalém, lá na divisa, hoje divisa de Israel com a Síria, lá no Monte Hermon, e desce novamente próximo do rio, do mar Mediterrâneo. Promessas de Deus para Abraão, promessas de Deus para os descendentes de Sem. As promessas de Deus sobre a nossa vida se perpetuam sobre a vida dos nossos filhos. Eu tenho aprendido que tudo aquilo que eu faço tem consequências para a minha família, consequências para os meus filhos, mas toda a bênção de Deus que vem sobre a minha vida também tem consequências benéficas para a minha família e para a vida dos meus filhos. Esta é uma verdade que deve ser interiorizada no nosso coração. Terceiro subponto, ou terceiro parágrafo deste terceiro ponto da nossa lição. Jafé participa da bênção de Sem. Logo após a morte dos apóstolos, os filhos de Jafé se encarregaram de proclamar o evangelho até os confins da terra. Logo após a morte dos apóstolos, os filhos de Jafé se encarregaram de proclamar o evangelho até os confins da terra. Eles tinham a sua possessão alargadas desde a Europa até a América. Então nós percebemos que Jafé, ele participou da bênção de Sem. Embora Noé tenha colocado Sem como senhor dos seus irmãos, mas ele disse que Jafé iria habitar nas suas tendas. E é interessante que em momento algum, em situação nenhuma, nós vemos um conflito severo, drástico, entre esse povo, descendência de Jafé, os europeus e o povo de Israel. Porque o cristianismo
se fortaleceu, principalmente na Europa. Os descendentes de Jafé se tornaram propagadores, divulgadores deste evangelho. Os descendentes de Jafé povoaram também as Américas. As Américas. E as Américas também foram impactadas pelo poder do evangelho. Muito bem, meus queridos, que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida. Que nós sejamos como Sem, que recebe a bênção do seu Pai. A conclusão desta nossa 9ª lição vai nos ensinar a grande lição que nós podemos extrair deste texto que nós estudamos é que nós devemos agir com amor e cuidado ante nossos irmãos surpreendidos em faltas e pecados. Nós devemos agir com amor e cuidado em relação aos nossos irmãos surpreendidos pelo pecado. Meus irmãos, tem pessoas que são severas demais. Tem pessoas que julgam mais do que o próprio Deus. Tem pessoas que condenam, que não têm pena, não têm misericórdia de quem falhou. Nós precisamos entender que todos nós somos seres humanos. Eu não posso bater no peito dizendo eu não cometo este ou aquele tipo de falha. Talvez algo que eu não falho, uma falha que eu não cometo, é porque o meu coração não é propenso para aquilo. Mas existem coisas que tentam arrebatar o meu coração, tentam arrebatar o coração de todos nós. É lógico que nós precisamos vigiar, ter cuidado, patrulhar a nossa cerca, fortalecer os pontos fracos, né? Ter cuidado com as áreas vulneráveis da nossa vida. O diabo anda como leão velho, bramando, buscando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas eu e você podemos estar livres e, além de estar livres, ajudar a outras pessoas também se libertarem. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida e que a misericórdia do Senhor caia sobre nós. Nós estudamos a lição de número 9. A nossa lição de número 9 do dia 29 de novembro de 2015, a 9ª lição desse 4º trimestre de 2015, bênção e maldição na família de Noé. Uma família abençoada, sem dúvida nenhuma, mas lá estava bênção e maldição. Que na nossa casa não haja maldição, que haja só bênção. Que nós aprendamos com o exemplo de Noé, com o exemplo de Cã, que haja somente bênção na nossa casa. Amém? Que Deus abençoe a sua família com muitas bênçãos. Nós estudamos 3 pontos nesta lição. O primeiro ponto fala sobre a vinha de Noé, que foi o que levou Noé a pecar, a falhar. Hoje, o segundo ponto, o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Ele ia disciplinar o seu filho de forma severa. E o terceiro ponto, cumpre-se a maldição de Canaã. Nós percebemos que aquela maldição proferida por Noé realmente se cumpriu na vida de Canaã. Meus queridos e amados amigos, irmãos aqui da Academia de Pregadores, mais uma vez nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor porque você está conosco. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, que a bênção de Deus esteja sobre o teu lar. Semana que vem estaremos juntos novamente para mais uma aula, a lição de número 10. A lição de número 10 vai falar sobre a origem da diversidade cultural da humanidade. Não perca a nossa aula. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores. Receba um abraço do pastor Anderson Silva, receba um abraço da Academia de Pregadores. Você é a razão por que nós estamos aqui. E com toda certeza, nós queremos ser instrumentos de Deus para a sua vida. Queremos ser instrumento do Senhor para te ajudar no teu crescimento espiritual, sobretudo, mas também o crescimento teológico, crescimento acadêmico, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. Fique sempre conosco, traga mais pessoas, nós contamos sempre com a sua presença. Em todas as semanas estaremos juntos aqui na Academia de Pregadores. Você aí, eu aqui, pastor Anderson Silva,
para juntos aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Um grande abraço, um grande abraço. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e abençoe a sua casa. Sua casa é um lugar de bênção. Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.